Vamos, tricolores! Chegou a hora, vamos escolher um treinador. Você tá sabendo que o Sampaoli tá interessado no Flusão? Tá sabendo que um tal de Walter Mazzarri se ofereceu pro Flusão? Não tá sabendo? Então, vamos conferir isso juntos, mas antes, me segue aí, deixe seu comentário. Quem é o seu técnico favorito para comandar o Flusão? E eu não vou mais chamar de técnico, vou chamar de coach. Não é mais maneiro? Coach. Vamos chamar de coach. Então vamos lá. Começando por ele, Sampaoli, o briguento Jorge Sampaoli. Ele começou aí, né, alguns anos atrás, né, muito bem na Universidade do Chile. Ele foi muito bem. Ele foi campeão algumas vezes lá, inclusive foi campeão invicto pela Sul-Americana. O que basicamente a gente pode observar aí que foi uma parada muito importante, né? Pô, invicto de uma Sul-Americana é algo surreal. É, ele foi duas vezes campeão nacional por esse time lá no Chile. E aí fez ele, né, alçar cargos maiores, onde ele foi coach da seleção do Chile, onde foi campeão da Copa América pela primeira vez na história do Chile. E aí fez ele ir para o velho continente, pela Península Ibérica, Sevilla. E aí lá no Sevilla ele basicamente... Sevilla, de onde eu tirei esse Sevilha? Onde ele acabou chegando ali em terceira posição, até acreditava no título, acabou tendo um empate com o Alavés lá, onde basicamente fez ele meio que perder as esperanças, mas ainda continua tentando, mas não foi campeão com o Sevilha. Veio pela Argentina, ficou ali cerca de 1 ano e 2 meses, não foi campeão com a Argentina, veio para o Brasil, primeira passagem dele no Brasil, que foi pelo Santos. E aí, não sei se você lembra, o futebol do Santos aquele ano foi um futebol bonito, é, e acabou chegando em segundo lugar com aquele time. É o ruim, né, coitado, foi que ele enfrentou o Jorge Jesus, né? E aí depois ele veio a ser campeão pelo Atlético Mineiro, campeão mineiro, não foi campeão nacional pelo Atlético Mineiro, mas teve um desempenho muito bom. Então, se você observar, ó, Universidade 2, Chile 2, Sevilha 1,75, Argentina 1,67, Santos 1,83. Vamos excluir a Argentina aqui, porque a Argentina por si só, sem técnico, já iria ter um desempenho bom. Atlético Mineiro 1,91. Olympiques de Marseille chegou em segundo lugar, ou seja, tipo assim, desbancou talvez o Lyon ali, 1,9. O Mônaco também. E aí ele voltou pro Sevilha. E às vezes eu tenho medo disso, de quando, por exemplo, se vem o Diniz de novo. Esse negócio, tipo assim, pô, ele treinou tão bem a gente, vamos chamar ele de novo, vai que ele não dá bom de novo. Às vezes pode dar muito bom, mas às vezes pode dar muito ruim. Então ele voltou pro Sevilha em 2022 e colocou o time na zona de rebaixamento, ele, né, foi mandado embora. Veio pro Flamengo, teve um desempenho bom, mas tipo assim, ter um desempenho com um time muito caro e repleto de jogadores bons fica um pouco fácil, né? Então 1,82 teve técnicos desse time que tiveram pontuações melhores do que o Sampaoli, né? Nesse período aqui, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil e foi eliminado pelo Olímpia. E aí quando ele foi para a França de novo, né, State de Rennes, sei lá como é que se fala isso, ele, zona de rebaixamento, saiu. E aí se você observar aqui o gráfico, né, de barrinha dele, tava uma média boa e do nada, ó, despencou, né? Então isso acaba diminuindo ali a média dele. Então a média dele seria melhor ainda do que 1,8, só que por conta, né, desse último ano, na verdade, 2024, ele acabou diminuindo um pouco essa pontuação, mas nada que iria sair de um 2,5 para 1,8. Não, pelo contrário. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui, né, o que os torcedores do Santos pensou, né, ou os torcedores do Santos pensaram sobre a possibilidade dele voltar para o Santos, né? Então aqui, né, o lance, demissão do São Paulo mobiliza a torcida do Santos, né? Tipo assim, será que volta? E aí você observa aqui, ó, aqui embaixo, galera, São Paulo em 2025 é retrocesso. O último trabalho dele bom foi no Santos em 2019, há 6 anos.
acho que ele fez um bom trabalho no Atlético Mineiro também. Acho que esse rapaz aqui tinha esquecido. Sou um dos maiores fãs do São Paulo que existe, mas no momento me encontro totalmente fechado com Pedro Caixinha. Merece críticas e muitas precisões, mas ainda darei tempo ao Mister antes de pedir sua cabeça. Então isso daqui não foi nem de crítica ao São Paulo, foi mais em defesa ao Caixinha. É uma heresia pedir São Paulo no lugar do Pedro, né? E aí, então tá tipo assim, muita gente não querendo que o Sampaoli venha para, né, no caso na época fosse para o Santos, né? E você gostaria do Sampaoli no Fluminense? Eu pessoalmente tenho ressalvas, não sei nem se sim nem se não. E o outro é Walter Mazzari. Você já tinha escutado desse cara? Você já tinha escutado o nome desse cara uma vez? Eu que acompanhava muito o Calcio italiano, eu nunca tinha escutado o nome desse cara. Ele tem um percentual menor do que o Diniz. Então, se for para trazer um técnico que tem um percentual de 39% em suas vitórias, média de ponto por jogo 1,45, traz Diniz. Diniz tem 1,49 pontuação por jogo e tem 42 a 46% de vitória ali. Se eu não me engano, acho que 26% de derrota, 28%. E aí, lá na Itália, ele não tem um desempenho lá, grandes coisas. Não. Napoli é time grande, mas 1,24. Perdeu mais do que ganhou. Cagliari e Torino. Até que Torino foi regular, 1,53. Watford, Inter, 1,66. Napoli, de novo, 1,74. Sampdoria, Regina. E aí, o que a gente poderia, né, analisar especificamente? Pela Inter, eu não achei nenhum título dele. Né? Não achei nenhum título dele por esses times, né? Mas pesquisando depois um pouco mais a fundo, ele ganhou pela Copa da Itália aqui, ó, com o Napoli, tanto que ele ficou quase 4 anos pelo Napoli. Ele ganhou a Copa da Itália e, né, eu acho que só, né? Muitos resultados insatisfatórios, o que fez ele ser mandado embora da Inter. Com o Napoli ele quebrou o jejum de títulos, um vice-campeonato em 2012, 2013, mas a gente não quer ser, não quer ficar com o segundo lugar, a gente quer ganhar, né? Então é isso, né? Entre esses dois, São Paulo é menos pior ou melhor, vamos dizer assim, né? Mas eu não escolheria nenhum dos dois. Eu gostaria de saber de vocês. Quem vocês escolheriam pelo quadro de coach do Flusão? Deixe seus comentários aí. Até a próxima.